Muito boa tarde e bem-vindo ao Jogo Aberto com o Marco Caneiro, o Luís Aguilar, o Pedro Henriques e o Francisco Guimarães. Está relançado o campeonato. O Futebol Clube do Porto escorregou com o Casa Pia, derrota por 2-1 a uma semana do Clássico do Sport. O Porto sofreu a primeira derrota da época na Liga e o Casa Pia venceu o Porto pela primeira vez na história. Isto quer dizer que o Sporting visita na próxima segunda-feira o Futebol Clube do Porto, tem 4 pontos dessa liderança. William Gomes falha o jogo contra o Sporting por ter sido expulso em Rio Maior. Ora, o treinador do Casa Pia deixou elogios à equipa. Farioli disse que é difícil explicar esta derrota e que tudo correu mal. Everything that could have gone wrong went wrong. In the fact that the two times that they crossed the pitch, they score. Sometimes there are results that are difficult to explain, and the one of tonight is one of these one. We were not aliens before. We were human when we were winning, and when we were capable to make looks easy. Wins that were never easy. We cannot win all the matches. I think we have two competitors that they are performing really well. I think both of them, they are in the same point or almost more points, or some of them more points than the one that they had last season. So I think what they have done so far is something that is absolutely extraordinary. É evidente que aqui ou lá tivemos algumas situações de sorte, mas também penso que mérito. Foi uma equipa também que nunca se desfocou, manteve-se sempre unida. Primeira derrota do Futebol Clube do Porto e Francisco Guimarães. O futebol tem destas coisas. Ontem estávamos longe de imaginar que isto poderia acontecer. A verdade é que aconteceu. Está tudo relançado a partir de agora. Sim, longe QB. Ou seja, tendo em conta a qualidade que o Porto tem apresentado nos últimos jogos e a dificuldade que tem tido, às vezes, em ter o domínio, por exemplo, do princípio da temporada, não é estranho que a certa altura possa perder pontos. Ou seja, eu acho que isto era mais ou menos inevitável. Agora, o timing em que isto acontece é que vem ajudar claramente a relançar o campeonato, principalmente por causa do clássico. Diria que é o principal ingrediente para tornar a coisa mais fervorosa e mais dinâmica e, acima de tudo, mais interessante. O facto de ser contra o Casa Pia, aí sim, talvez seja surpreendente, mas é um Casa Pia em renovação, com um treinador diferente, que ainda se está a adaptar às ideias do treinador, envolvido naquela que costumamos chamar chicotada psicológica, e com outros argumentos, pelo menos com outra coragem e com outra ousadia. O Porto nem começa mal o jogo. O Porto até consegue criar as primeiras situações e consegue até superiorizar-se. Depois não consegue ser eficaz e o Casa Pia aproveita essa circunstância, aproveita essa oportunidade que o Porto deu. Agora, há claramente uma quebra de rendimento que não aconteceu este fim de semana, que não aconteceu ontem, que já tem havido sinais dessa quebra há várias semanas. O Porto tem-se aguentado. Eu não digo que a única explicação seja esta, mas há um fator que me parece importante para explicar parte da quebra de rendimento. O Porto estava cimentado num núcleo central muito forte, não só dos defesas, dos dois centrais, mas o médio à sua frente, o Froholt. E o facto de ter alterado essa dinâmica, com a entrada do Tiago Silva, que acaba por mexer em duas posições, porque passa o Bednarek para a esquerda, obriga a alterar muitas vezes o lateral, se jogar o Moura não, mas se jogar o Kiwior naquela posição já aconteceu. Portanto, o facto de ter havido uma instabilidade provocada por essa alteração ajuda a explicar a instabilidade tática. Agora, obviamente que não é a única explicação, porque o Porto já estava com uma quebra de rendimento antes disso acontecer. Eu acho que isto veio abrir brechas que o Porto não precisava. Eu achava que o Tiago Silva ia jogar algumas vezes. Não pensei que fosse o titular indiscutível naquela posição e isso ajuda a explicar alguma da instabilidade. Pedro, de alguma forma é uma perda de pontos anunciada esta derrota do Porto. Se calhar, eventualmente, esperar-se um empate do Porto, alguma perda de pontos, mas não uma derrota. Boa tarde. Eu diria que o Porto não escorregou, caiu, porque o empate seria uma escorregadela e espalhou-se ao comprido porque perdeu. Não era tanto uma previsão, era difícil prever, pelo menos para mim, porque o Casa Pia tinha estado a vencer o AVS por 3-0, acabou por ceder o empate 3-3. São jogos diferentes, motivações diferentes, um campo em mau estado. São tudo fatores que ajudam a preparar o cenário. Depois, sim,
mas o Porto já teve outros jogos onde esteve muito mais perto de perder. Por exemplo, o jogo com o Estoril em casa, até o jogo com o Gil Vicente, Com o Braga. com o Braga. Só que a diferença é que o Porto, nesses jogos, a bola não sofreu golos. Portanto, mantendo a baliza intacta, como poderia ter acontecido ontem, se o fizesse, marcou um golo e ganharia o jogo. Mas é verdade que o Porto tem sentido muita dificuldade. E eu acho que o Farioli, eu não sei se propositadamente ou não, houve uma alteração numa forma do Porto jogar com bola. Para além desta questão da troca, já tínhamos falado aqui há uns tempos sobre a questão, lembrando o Militão, que jogava com o Filipe, quando o Pepe vem empurrar, e o Porto nunca mais foi igual. E de todos os centrais que o Porto tem, o Kivier é o que constrói melhor, que progride melhor sobre a esquerda e consegue chegar lá. Portanto, do meu ponto de vista, essa decisão é errada. Não foi por isso, se calhar, que perderam e por ter feito um autogolo, mas não faz sentido alterar uma estrutura que funciona bem. Do meu ponto de vista, mas o Farioli é que sabe, cá estaremos para ver como é que vai acabar o campeonato. Que é a forma do Porto jogar. O Porto ataca com os laterais por dentro, mas no início da temporada os alas pisavam as linhas, o Borja de um lado, ou que fosse o PP ou outro jogador. E para quê? Para esticar a linha defensiva, para alargar a linha defensiva normalmente a 4, assim que é mais difícil. O Gabri e o Froholt. Ontem o Froholt não teve. Agora, estes alas do Porto estão cada vez mais a vir jogar por dentro. Ora, se eles jogam por dentro, se os laterais também jogam por dentro, para quem defende é mais fácil. Se fechares bem o meio, o Porto o que consegue fazer são movimentos de ruptura, só que são movimentos de ruptura. Quando tens uma linha de 5, já estão mais preparados. E o Pacheco preparou isso bem. Os 3 centrais estiveram fortíssimos, não deram muitas goelas, estiveram atentos aos movimentos de ruptura e o Porto não foi eficaz. O Porto criou mais oportunidades flagrantes do que o Casa Pia. Não marcou golo, não aconteceu, não marcas golos, não ganhas jogos ou marcas pouco. Aconteceu mesmo ao Benfica e, portanto, agora vamos ver que impacto é que isto vai ter no jogo de Dragão. Porque uma coisa era o Porto chegar com a vantagem que, tendo vencido o jogo, chegava e o empate era tranquilo. O empate já não é assim tranquilo, apesar dos 4 pontos nesta altura serem 5, porque ainda há o confronto direto favorável ao Porto. Vamos ver o que vai acontecer segunda-feira, mas de qualquer forma o Porto levou um tiro no porta-aviões. Vamos ver se leva ao segundo ou não, ou se consegue reparar e dar uma tacada no Sporting, mas isso só vai trazer ao jogo mais espetacularidade. Luís, isto de alguma forma vai apimentar totalmente esta liga. Boa tarde a todos. Sim, pelo menos por uma semana, porque segunda-feira, se o Porto ganhar, volta tudo à estaca zero. Portanto, uma vitória do Sporting aí deixa a situação completamente relançada. Um empate, os 4 que são 5 pontos, eu creio que mesmo assim ainda é confortável para o Porto. Agora, só também para desconstruir aqui alguns mitos que vão sendo criados nestas alturas e que têm a ver com Farioli e com a sua queda nas segundas voltas, é exemplo do que aconteceu na época passada. Eu creio que às vezes, quando se fazem este tipo de análises, convém também fazer as contas. Na época passada, o Ajax fez 39 pontos na primeira volta, na segunda volta fez 39 pontos. Portanto, não foi uma segunda volta pior. A segunda volta do PSV é que foi melhor, permitiu-lhe conquistar a mais um ponto. Esta segunda volta já vai ser necessariamente pior do que esta já é pior, porque só tinha perdido 2 pontos e já perdeu 3. Portanto, a partir daqui, haja o que houver, mesmo que ganhe os jogos todos, será sempre pior por um ponto. E a diferença está aí, está naquilo que as outras equipas conseguem fazer, ou neste caso, no campeonato da época passada, nos Países Baixos, esteve aí. Acredito naturalmente que nesta segunda volta aqueles que vão à frente possam perder mais pontos, porque por norma é assim que acontece no futebol português. Agora, daqui a querer estar já a fazer-se um paralelismo com o Ajax parece-me excessivo. Porquê? Realmente o treinador é o mesmo, a equipa técnica é a mesma. Estes poderão sentir ali algum trauma, mas o Porto tem lá algum jogador do Ajax? Não tem. Tem lá algum dirigente do Ajax? Não tem. Tem lá algum adepto do Ajax? Já agora? Também não tem. Portanto, parece-me cedo criar esse fantasma. Acho que é uma ideia que interessará sempre ser alimentada de exterior, sobretudo para os rivais, para o Sporting, que vai jogar agora, para o próprio Benfica. Dentro da equipa técnica pode haver lá esse fantasma. Farioli e os seus passaram por isso. Agora, parece-me muito cedo e depois estar a dizer que foi uma equipa que caiu muito na segunda volta. Fez os mesmos pontos, perdeu-os, foi numa altura em que o PSV ganhou. A diferença aqui é essa. Só 2 notas muito breves sobre as alterações do Porto ontem. O Porto, em relação àquilo que tem sido o seu 11 de gala desde a chegada de Tiago Silva, só alterou 2 jogadores.
Foi lateral esquerdo, não jogou aqui Vior, jogou Francisco Moura, e foi no meio-campo a entrada de Alvin Varela para a sua posição e Pablo Rosário a jogar no lugar habitualmente ocupado por Froholt. Froholt, que ao que parece estava impedido por uma gripe, ainda assim a gripe passou aos 51 minutos, porque ele foi lançado muito cedo no jogo. O que se nota de há uns tempos a esta parte, e naturalmente que a alteração aqui dos centrais e da defesa, mexer em duas posições, pode ter alguma influência, mas antes disso o Porto já era uma equipa permeável, já era uma equipa que não sofria golos por Diogo Costa ou por ineficácia de quem finalizava. É que há uma quebra da equipa associada à quebra de Froholt. E isso sim é muito visível. E acredito naturalmente que Froholt vai ser titular agora contra o Sporting. Ontem também pode ter partido daí a ideia inicial de gestão, depois acabou por não ser gestão quase nenhuma, porque ele jogou praticamente toda a segunda parte, mas aí sim é importante ver o que é que o Porto consegue fazer. Ontem era daqueles jogos, por exemplo, que se Fofana tivesse chegado há 4 ou 5 dias, era ele titular e jogava Pablo Rosário na posição 6. Marco, é claro e é evidente que as vitórias não trazem moral nenhuma às equipas, não trazem confiança, antes pelo contrário, mas vês daquilo que já vais conhecendo desta equipa do Futebol Clube do Porto, alguma tremideira para o jogo do Dragão ou nem pensar? Boa tarde a todos, boa tarde lá para casa. Não vejo, até porque nós estamos aqui a falar de um clássico, que é um jogo completamente distinto. Podemos estar a falar da derrota do Futebol Clube do Porto ontem, num campo difícil, obviamente que era difícil para as duas equipas, num contexto bem diferente, um contexto de um clássico, e estando o Futebol Clube do Porto na frente, é claro que acaba por ser aqui sempre uma mais-valia. Podemos depois discutir a opinião se o Sporting está mais bem preparado neste momento, ou coletivamente, ou no sistema tático, para defrontar o Porto, ou se o Porto mantém esse ADN desde o princípio da temporada com Farioli. Eu acho que há aqui algumas situações que são importantes de debater. A questão do Futebol Clube do Porto, taticamente, como o Pedro referia no início, as próprias equipas foram tendo a noção também de um Futebol Clube do Porto, a forma de jogar. Nós, se recordarmos aqui há uns anos a questão de Ruben Amorim, o sistema 3, as equipas começaram muito mais tarde a conseguir bloquear o Sporting de alguma forma, e neste momento é igual, atendendo também aqui outra situação que é importante e relevante, que são as condições dos campos em Portugal, dos relevados, que obviamente dificulta, com todo o respeito, as equipas que têm jogadores com mais talento individual e que conseguem ter aqui essa capacidade em prol do coletivo. Eu a questão dos centrais não acho que seja muito relevante. Eu acho que a questão que Vior podia jogar novamente à esquerda, jogou Moura, a questão do próprio Tiago Silva é um jogador experiente, mas pode constrói na esquerda. O Bednarek não tem. Sim, mas aqui a questão para mim, sim, duas trocas, mas duas trocas. A minha opinião é que o eixo central dos centrais não é aqui para mim a grande situação. É assim aquilo que tu referias, Pedro, a questão dos homens do meio-campo, com Varela e com Pablo Rosário, não conseguem fazer aqueles movimentos nas costas dos laterais das equipas contrárias, como Froholt consegue fazer quando joga naquela posição. Estamos a falar de dois jogadores mais ou menos defensivos, Varela um pouco mais do que Pablo Rosário, e depois existe essa dificuldade. Então foi um pouco ambicioso aí. Devia ter montado o meio-campo sem Pablo Rosário, ou com Pablo Rosário a 6 e com dois se calhar criativos. Não precisava, se calhar não contra o Casa Pia. Mas o campo, eu explico isso do campo, o Mora, pelas condições do terreno. Pedro, mas isso é uma questão. Aquilo é lodo. É uma questão tática, obviamente que é exigente, é difícil, mas tu tens que ter os talentos com mais capacidade se estás em dificuldade, e foi isso que nós não vimos, e é aquilo que o João vai interromper. Exatamente isso, porque Francesco Farioli explicou então a ausência de Rodrigo Mora na derrota frente ao Casa Pia. O técnico do Futebol Clube do Porto não atribuiu assim tanto peso à questão do terreno, disse que foi obrigado a mexer nas laterais devido à lesão de Martim Fernandes. No, okay. Of course, the pitch wasn't great, but as I said yesterday, that's not an excuse, not at all.
the fact that Rodrigo today didn't enter on the pitch was because I had to make a substitution that was unplanned with Martin and Alberto, and after I decided to change few other players to bring in Dennis to have some centimeters more to attack the box and to have the wingers in the side to have a proper 1-against-1. So decisions, nothing more than this. Explicações de Francesco Farioli. Luís, a verdade é que não vimos Francisco Moura. Sim, vejamos, há sempre esta ideia do terreno quando estamos a falar de jogadores mais baixos. Rodrigo Moura. Quando estamos a falar de jogadores mais baixos, mais franzinos, de um perfil mais tecnicista, um toque mais curto. Vamos lá ver uma coisa. Eu já vi muitos jogadores baixinhos e mais frágeis jogarem na lama e jogar bem. Quer dizer, João Vieira Pinto jogou no Boa Vista, era muito mais forte que o Moura. Jogou no Boa Vista, mas quando estava no Boa Vista se calhar não era assim tão mais forte do que é o Moura agora. E jogou e joga-se muitas vezes no inverno. Eu compreendo que existam veículos de cidade e veículos de todo o terreno. Acho que com os jogadores, esta ideia de jogadores para verão e para inverno, ou para piso mais seco, ou para piso mais úmido, não me parece que ontem o terreno fosse algo totalmente impeditivo de Moura entrar. Não era um batatal. Não estava bom, mas não era um batatal. Ou seja, não beneficia propriamente os artistas, não, porque depois... mas não é totalmente impeditivo. Não, impeditivo nunca é uma questão de opção. É uma questão de opção. Agora, se tens um campo que é tipo, aquele campo é mau com o clima normal. Mas é mau para as duas equipas. Sim, mas tu já sabes essa história de que é igual para os dois. Não é igual para os dois o terreno. Sim. Mas depois dificulta aquilo que estamos aqui. Aproxima ao nível das equipas, que é assim, fica assim num campo. Então, se o campo tivesse lama até ao joelho, ficava igualzinho. Não havia diferença entre teres até porque os três centrais do Casa Pia são fortíssimos, até se calhar mais fortes fisicamente do que os do Porto. E o Samu sofreu um bocadinho com isso e não conseguiu ganhar vantagem. Mas eu percebo essa justificação, faz algum sentido para mim, ok, não colocar o Moura nessa primeira fase, mas quando ele faz a troca, ele diz que teve que queimar uma substituição, mas depois, em vez de colocar o Pietuzewski, eu se calhar teria colocado o Moura, porque acho que aquele jogo precisava de alguém com uma definição diferente, mas depois de acontecer, já está. O Porto ainda assim criou oportunidades para fazer. Não jogou bem, o Casa Pia acabou por aproveitar os erros que o Porto teve defensivos, quer no primeiro, quer no segundo golo, mas a questão dos jogadores, há jogadores que são mais fáceis, porque eu volto a dizer, este terreno em Rio Maior não é a primeira vez esta temporada que tem este problema, com o estado em que está, quase todos sofrem disso, mas há relevados que aguentam melhor, aquele não aguenta bem, aquilo torna-se lama e é difícil. Para o Moura seria difícil, mas o facto de ele não ter entrado não tem a ver com o terreno, porque ele meteu outros jogadores, como o Pietuzewski, e aqui foi aos 70 minutos, quando entrou também o Gul, que eu acho que podia ter entrado um pouco mais cedo. E Francisco, quando as coisas não correm bem, a crítica também é mais veemente, não é? Normal. Evidente, não é? Evidente. Mas ontem acho que houve opções de Farioli, principalmente esta do Moura, que não contribuíram para que o jogo do Porto melhorasse, antes pelo contrário. Quando o jogo está difícil do ponto de vista da criatividade, está difícil de criar, está difícil de ter alguém que traga rasgo e gênio e capacidade de criação no último terço, ainda para mais contra uma linha defensiva tão bem trabalhada, urge o aparecimento de jogadores como Moura. E aquilo não era propriamente um trigal em que o Moura entrava e desaparecia, um trigal com 2 metros, não é? Portanto, eu acho, sinceramente, uma desculpa que é válida, mas que não justifica o facto de Moura ter ficado no banco o tempo todo, tendo em conta as características individuais que ele tem e que poderiam dar ao jogo. Acho que o Farioli tenta encontrar uma justificação legítima para o facto de não o ter utilizado, mas é, a meu ver, errado. Marco, compreendes as explicações? Olha, eu de certo ponto entendo, até porque o Futebol Clube do Porto defrontou o Casa Pia numa componente, agora estamos a falar depois do jogo, mas obviamente naquilo que é a preparação do jogo, com uma visão de um clássico e não estava seguramente à espera destas dificuldades. De realçar também que a questão estatística foi um Futebol Clube do Porto que se equiparou nas faltas
enquanto também o Casa Pia, 14 faltas para cada equipa, um Futebol Clube do Porto que teve muito mais desarmes, por isso não tem que ver com a questão das condições do relvado, tem que ver com as condições do relvado e o sistema tático de Farioli e do perfil dos jogadores. E a qualidade e a exibição dos jogadores do Casa Pia a defender. Também, mas estamos a falar de Futebol Clube do Porto. Obviamente, Samu teve não há de só demérito, não há demérito de Futebol Clube do Porto, há mérito da equipa do Casa Pia, e nós falávamos em off, fisicamente, a defesa do Casa Pia, extremamente agressivos, contundentes, fortes, e obviamente Samu teve essa dificuldade. A questão da não entrada de Rodrigo Moura, eu acho que Farioli estará seguramente a pensar, ainda falta alguns dias, que Moura poderá ser titular frente ao Sporting. Mas tem uma semana. O Sporting não tem, por exemplo. O Sporting joga quinta-feira para a Taça de Portugal. Mas estamos a falar de Futebol Clube do Porto. Estamos a falar tem uma semana. Não dá para recuperar esses jogadores. Mas eu já não estou a falar da recuperação. Estou a falar do ponto de vista tático daquilo que poderá ser o clássico. Nós estamos a antecipar. Achas que o Porto estamos a antecipar o clássico. Jogo que era tão importante. Mas o jogo já passou. Clássico, mas já passou. Que era tão importante. Mas isso foi agressivo o suficiente. Foi. A estatística comprova isso, Luís. A estatística comprova isso. O Futebol Clube do Porto tem 85% de desarmes, mais que o Casa Pia. Equiparou-se, como eu te disse, nas faltas, 14 para cada lado. Obviamente, isso é sempre importante para uma equipa... Não tenha sido uma equipa a pensar tão ofensivamente no jogo. Vê-se logo por meio campo com a Varela, com Pablo Rosário, com a ausência de Rodrigo Mora. Estamos a falar naquilo que é a disputa... Que começa a criar mais lances quando está a perder 2-0. Mas o Porto tinha essa na segunda parte. Teve esse pensamento... Que o Casa Pia não podia ser visto dessa forma como um jogo só que antecede o clássico. E não foi. Porque muda tudo para o clássico. Não é isso que não foi isso. Muda por completo. Farioli. Não se viu o Porto dos outros jogos. Farioli, quando parte para este jogo, os jogadores e Farioli têm em mente aquilo que vai ser o clássico. Pelo diferencial de pontos que tem na Liga, nós estávamos aqui a olhar para um Futebol Clube do Porto que, se ganhasse os 3 pontos frente ao Casa Pia, recebe o Sporting e ganha o Sporting. Então estás a chegar lá. Estamos muito próximos de poder ter um campeão. Claro, e assim não vai acontecer. Mas o Futebol Clube do Porto e Farioli não estavam, obviamente, preparados para aquilo que foi o mérito do Casa Pia. Não tirando mérito ao Casa Pia, o Casa Pia luta para não descer. Nós não sabemos. Depois do jogo. A questão é que ele tinha o Farol condicionado, que já vinha condicionado o problema no pé do choque. Eventualmente com uma gripe. A questão de Martim Fernandes também e a lesão do Martim, que é muito... Também há muita dúvida. Está ele olhando para as condições que tinha, o adversário que tinha um jogo que seria um jogo de combate, não queria queimar logo a ficha do Farol, homens no meio campo mais fortes. Tentou ganhar esse poder. Só que não conseguiu fazer gol quando teve oportunidades para fazer. É incrível, realmente. E no espaço destes 2 jogos, o Porto, que podia ter uma vantagem, por exemplo, 10 pontos para o Sporting, pode vir a ter uma vantagem. Mas isso acontece. E o Sporting podia e o Benfica podia. A pilha é para meter lá dentro a bola. O Porto ontem tinha todas as peças para poder entrar na sua melhor versão possível. E diga que à exceção de Fraol, criando algumas aspas, porque a verdade é que ele acabou por ir a jogo e acabou por ir a jogo muito tempo. Não foi a jogo a 10 minutos do fim, nem 5 minutos do fim. Foi nos 51 minutos. Mas já com grande necessidade. Mas lá está, tinha condições de ir a jogo. 57. Tinha condições de ir a jogo. Não tens condições de ir a jogo, nem sequer no banco estás. Tem, mas não joga o jogo todo. Mas, tirando a situação de Fraol, volto a dizer, tirando a situação de Fraol, foi aqui que eu comecei, o Porto tinha capacidade de se apresentar na sua melhor versão. Não me parece que o tenha feito, muito sinceramente. Este jogo, antes do jogo do Sporting, e o Marco acabou depois por chegar lá, que esse é que é mesmo o ponto, uma vitória neste jogo deixava o Porto numa situação para o Clássico de absoluta tranquilidade. Mas foi o que eles quiseram fazer, não conseguiram, Luís. Isso é o para-jogo. Nós estamos a falar 24 horas de se apresentar na melhor versão. Mas qual era a melhor versão? O Porto apresentou-se na melhor versão. Mora no seu lugar, com Fraol, acredito que não desce, com Kivior, lateral esquerdo. Mas o Mora não é sempre titular, não é? As mudanças. O Mora não é sempre titular. Eu acho que ele podia ter entrado. A realidade é esta e está absolutamente relançado o campeonato. Vamos avançar, olhamos para o Sporting, isto porque Morten Newman regressou aos treinos do Sporting depois de ter falhado o jogo com o Nacional da Madeira. O Sporting partilhou fotos do capitão a treinar. O Rui Borges disse que o médio vai ser titular com o Aves na quinta-feira para a Taça de Portugal. O Sporting não recebeu qualquer proposta pelo capitão. Já o agente de Ullmann terá recebido uma abordagem de 25 milhões de euros. Mercado fechado. Pedro, assunto resolvido? Sim, nem que seja à força. Se está fechado o mercado, pode bater à porta. Não acredito que vá. Ou para a Arábia Saudita, mesmo que o mercado esteja fechado. É um país onde eles podem fazer e deixar de fazer, conforme lhes apetecer. Chega aqui, podem mudar as regras um bocadinho à trampa.
agora vai ser diferente, agora abre, agora fecha, agora investe, agora não investe. Pronto, eles têm essa capacidade, quem tem muito dinheiro e poder pode fazer o que quiser e bem lhe apetecer. Sobre o Yulman, eu não sei o que aconteceu, não vou inventar, não vou colocar em causa o que problema é que foi, nem me interessa, não esteve disponível, não jogou, o Sporting ganhou, ganhou bem, foi melhor que o Nacional, mas o Nacional esteve muito bem. E siga, não, estas novelas vão acontecer sempre, das vendas, até porque o mercado é muito tempo aberto. Há muitos programas, jornais, há muita coisa. E um ativo, com todo o respeito pelos outros, um ativo como o Yulman, os clubes sabem que não podem negociar nas últimas 24 horas. É um processo. Tem que ser um namoro à antiga. Claro, existem jogadores que são de ocasião. Tem que ter aqui alguma base de tentação. Matou juntos. Sim, está bem, mas noutra não era o Yulman, noutra altura. Não era o Yulman, determinante não era altura e que sai. Enfim, sim, mas a situação também era diferente de Sporting, a situação do projeto financeiro, o valor irrecusável. Não é 25 milhões. Um ativo como Yulman, com todo o respeito, não iria ser negociado nas últimas 10, 15 horas de mercado. Não faz qualquer sentido. E Rui Borges referiu que ele ia jogar, ia ser titular na quinta-feira, e eu referi. Eu acho que Rui Borges não iria mentir, não fazia qualquer sentido dizer não jogou, não sabemos o que é, obviamente não estamos coisa aqui. Que o Rui não é pintor, há uns que sim, são claro, pintores, o Rui não é pintor. E obviamente se acontecesse alguma coisa ficava em xeque e Rui Borges, pelo que temos visto da sua personalidade, claramente que acaba por ter aqui um discurso coerente e Yulman estará para quinta-feira. Ou seja, fim de novela? Olha, eu até vou pegar aqui por uma situação pelo qual o Marco começou a falar, que se ele saísse, só se fosse para a Turquia ou para outro mercado de estão aberto. Eu, sinceramente, é uma coisa que não posso aceitar que aconteça no futebol, ano após ano, é que campeonatos que tenham a mesma calendarização tenham fechos de mercado diferentes. Isso cria uma absurda e absoluta desigualdade entre as equipas. Isto acontece no verão, em que há um que fica 10 dias aberto, ou mais 10 dias do que o outro. Acontece no mercado de inverno. O campeonato da Arábia Saudita, que tem o tal poder financeiro de poder chegar a uma equipa qualquer e tirar um jogador, ainda está em aberto. Portanto, tens que acertar algo muito simples. O campeonato tem a mesma calendarização e daqui excluis naturalmente a Argentina, daqui excluis o Brasil, daqui excluis a MLS. Tem a mesma calendarização na Europa e noutros sítios. Então o mercado abre neste dia para todos, fecha neste dia para todos. E o mercado ontem, ou amanhã, ou hoje, tinha que fechar em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, na Arábia Saudita, na Turquia, na Rússia, pelos vistos continua aí. Portanto, isto é algo que tem que ser resolvido de uma vez por todas, porque fragiliza sempre aquele que tem menos e beneficia sempre aquele que tem mais. Vamos ver agora um cenário desses, que um clube turco, que tem capacidade, ou um clube saudita, chegava aqui e conseguia fazer uma proposta que o Sporting não podia recusar. Vamos imaginar, batia a cláusula. Está bem, está lá o dinheiro, mas onde é que está o substituto? Já não tens. Porque já não tens mercado, já não tens capacidade de responder no mercado. E isso acontece, e acontece muitas vezes. Quanto à situação de Yulman, a partir do momento em que o mercado fecha, ele não tem outra solução, tem que se concentrar no Sporting, ponto. É isso que lhe resta até o final da época. Até porque se ele quiser, pelo menos, manter esta valorização que alcançou, só a mantém com rendimento. E depois, então, pode entrar em vigor a tal promessa da saída. As tais promessas. E vamos ver depois se isso não dá outra vez buraco, não dá outra vez confusão. Eu volto a dizer, eu acho que o Sporting pode perfeitamente ambicionar, olhando para os valores atuais do mercado, para operações de jogadores de semelhante valia, pode perfeitamente ambicionar algo na casa dos 40 milhões de euros para o mercado de verão. Acho que 25 milhões de euros é um valor que roça o insulto. Bem sei que o Atlético de Madrid ontem, no último dia, acabou por fazer 2 movimentos de mercado para médios que até acabaram por ser superiores a isso, mas no caso de Yulman, aqui estamos a falar de um jogador que já tem outro tipo de marca futebolística, digamos assim, que irá sair no verão. Eu parece-me que isso é mais ou menos evidente. Onde é que poderá depois dar-se aqui o problema? É que chegar ao verão, e se não tiver estas propostas de 40, e se tem propostas de 30, e que são boas para ele, aqui sim, depois pode-se dar a tal fricção entre jogador e direção. A tal novela. Francisco, de alguma forma estamos aqui a olhar para Morten Yulman, que não está propriamente a fazer uma época absolutamente extraordinária. E o facto de ficar até e de haver esta ideia que pode sair no final da época, terá de fazer realmente aqui uma grande segunda volta também, para se projetar para outros voos. Tem que melhorar relativamente ao nível que nos tem apresentado nos últimos tempos. Mas o Yulman já esteve a um ótimo nível esta temporada. O que ele tem que fazer é um esforço para voltar a esse nível, mas tem que voltar também alavancado por
por uma forma de jogar que melhor por parte do Sporting. O Sporting também já teve melhores dias, já teve um ataque organizado mais consistente, já teve uma altura em que beneficiava mais os jogadores que jogam mais tempo. Por isso é que estão todos, no geral, a quebrar o seu rendimento do ponto de vista individual. Também tem que ver com essa questão coletiva. E, portanto, nesse aspecto tem que haver uma melhoria paralela, individualmente, do Yulman, que lá está longe de momentos que já conseguiu atingir, e o Sporting também, coletivamente, está longe desses momentos. E o Sporting tem que começar a pensar relativamente ao seu futuro. Porque vemos um Morita também, creio eu, em fim de ciclo. Em fim de contrato também. Sim, por isso mesmo. E não só, também pelo seu rendimento, mas a sua questão física, mas em fim de ciclo. Logo aí é daqueles que saem sua vida desportiva no Sporting provavelmente está a acabar. E o Sporting tem que fazer o que fez com jogadores como o Gyökeres, ou seja, tem que rapidamente começar a pensar em alternativas para que a adaptação seja fácil, para que não haja um vazio e um deserto, tal como aconteceu noutras posições. O Sporting fez isso muito bem com o Gyökeres, terá que fazer parecido, ou pelo menos tem que tentar fazer parecido com o Yulman. Bem com o Garte e com Palhinha. Mas deixem-me só recordar, isto não é um fenómeno novo, que isto é normal, os jogadores e equipas terem quebras, pequenas quebras ou não, isto não é na consola. Não tens 50 jogos seguidos com o mesmo é difícil e podes ter até uma época brutal, 2 épocas brutais e na terceira não é igual às outras. Isso acontece com muitos jogadores. É normal que o Yulman tenha uma quebra ou que exista essa questão. Não são poucos os jogadores, sei lá, mesmo na altura, não me lembro, mas o Ronaldo, então, no Real Madrid, teve alturas em que não marcava gols todas as semanas, era só de 15 em 15 dias, e está em crise. Não é se calhar um melhor exemplo ele e o Messi, mas é natural que as equipas... Sim, ficava chateado. Foram 9 anos acima dos 30 golos. Sim, mesmo quando uma semana ou outra não conseguia fazer 2 hat-tricks seguidos, só conseguia fazer 2 golos por partida. Portanto, é natural que mais a mais com as condições e cada vez há mais jogos e o tempo de recuperação é menor e também porque o Sporting e os jogadores do Sporting são sujeitos a um esforço adicional, não comparando com ninguém, porque há muitas ausências e às tantas o treinador não tem outra solução, senão em momentos que se calhar se houvesse outros jogadores disponíveis, porque os dados, se calhar do GPS, podem mostrar que o jogador está ali no risco de lesão, mas vais ser aqui tu, porque não há mais nenhum. Porque o Morita não pode porque está lesionado e só tens o João Simões. Neste caso, portanto, não quero arranjar nenhuma desculpa para o Yulman, mas é natural que existam algumas quebras. Há aqui ponto em relação ao Ullmann, é que o Sporting livrou-se de fazer mais 2 jogos nas Champions porque ficou nos primeiros 8. O Ullmann não se livrou de mais jogos internacionais porque tem os play-off pela Dinamarca para o Mundial, nos quais ele é naturalmente convocado, titular indiscutível, e portanto tem também essa carga extra. E já agora, quando falamos de mercado e falamos de valorização, isso pode ter muita influência no tipo de propostas que o Yulman venha a receber no verão. O estar no Mundial com a sua Dinamarca ou ficar ausente da mesma competição. Parece-me que este interesse do Atlético de Madrid não ficou fora da órbita, mesmo com as 2 contratações que o Atlético fez ontem, nomeadamente a de Mendoza, um médio-centro, que custou cerca de 16 milhões de euros. Poderá voltar à carga no mercado de verão. Parece-me também que hoje o Ullmann, quando entrou no futebol português, olhava muito para o futebol inglês, se calhar com uma meta a seguir, até porque ele é adepto do Arsenal, o próprio confessa. Se calhar hoje agrada-lhe mais o futebol espanhol, porque se habituou também a um estilo de vida que tem em Portugal, que encontra paralelo em Espanha e que em Inglaterra não é assim. Ou seja, é alguém que está mais habituado ao sol e que parece gostar mais dele. Deixem-me só dar aqui uma nota também e uma atualização. Martim Fernandes está realmente lesionado, o Porto confirmou isso. Uma fascite plantar. Marco, Pedro, lesão complicada? Sim, eu acho que deve ser uma inflamação no tendão, na planta do pé, que é uma coisa que é difícil de superar. Tu consegues por vezes é crónica, aquele ardor por baixo do pé, da planta do pé. Eu não sei se a malta já teve aquela câmerazinha debaixo do pé que o pé começa a agarrar assim. Agora imagina ter isso, isso depois passa. Agora imagina ter sempre a dor naquela zona. E portanto vai ter que... Muitas vezes, não sei se isso poderá ser chamado uma tendinite ou não, uma inflamação, muitas vezes não se para nesse tipo de lesões. São lesões que são para controlar. Só se é muito agressiva. Sim, pode ele não conseguir, mas conseguindo tolerar a dor, pode não jogar, porque pode não estar nas melhores condições, mas não sei até que ponto
o parar por si só vai ajudar a resolver o problema. E assim estará com certeza de fora também para o clássico da próxima segunda-feira frente ao Sporting. Falamos do Benfica, Dedić está em risco para os próximos jogos do Clube da Luz. O lateral direito bósnio falhou o jogo em Tondela devido à sobrecarga muscular e pode não ir a jogo frente ao Alverca no próximo domingo. Assim sendo, Sidney e Banjaki são os únicos laterais disponíveis, uma vez que Bá continua lesionado. Luís, fica aqui bem servido o Benfica com estes dois laterais? Mal servido estava quando só tinha Dedić e Bá com uma lesão de longa duração. Neste momento tem 3 jogadores que podem estar na posição. Primeiro ponto, Dedić não está lesionado. Atenção, isto trata-se apenas e só de gestão e que tem muito a ver, naturalmente, com também, a fadiga, não é? Com o excesso de jogos. A gestão tem muito a ver também com o Real Madrid, porque aí, naturalmente, ele é o primeiro da lista, ou seja, é tentar que Dedić apareça na sua melhor forma frente ao Real Madrid nos 2 jogos, sendo que ele teve individualmente uma das exibições mais conseguidas frente ao Real Madrid. Depois, também numa fase em que Banjaki tem jogado no campeonato, e tem jogado bem, atenção, e em que há Sidney que pode fazer 4 posições, ao fim e ao cabo. Lateral direito, lateral esquerdo, extremo direito, extremo esquerdo. Portanto, aqui o Benfica engrossou as opções. Não me parece que seja tão grave como foi em tempos a posição de lateral direito. Basta recordar que Bá nunca teve um substituto depois da saída de Gilberto, o que levou a que Orsnes fosse preso na posição de lateral direito, perdendo a equipa com isso outras posições, e esta época, realmente, o Benfica só contratou a Dedić. Bá está com uma recuperação mais lenta do que se esperava, aliás, basta comparar em relação a Manu, e Manu recuperou muito mais rápido, e era esperado que Bá até ultrapassasse a Manu nesse aspecto, mas o Benfica precaveu-se. Portanto, não me parece que seja um caso para o jogo com o Alverca ele poder fazer esta gestão. Parece-me, sim, naturalmente mais preocupante se Dedić não estiver nas suas melhores condições para a primeira mão frente ao Real Madrid. Francisco, está bem calçado de laterais agora o Benfica? Sim, para o campeonato está bem calçado. Para competições que não a Liga dos Campeões, estou de acordo com o Luís. O Benfica tem soluções, ainda para mais o Banjaki ainda no jogo passado foi titular, acho que tem correspondido, acho que é um jogador claramente... Sim. Não, estava só a referir-me ao último, mas há mais exemplos. Achas que o Banjaki não pode jogar com o Real Madrid? Não era uma boa solução? Não, acho que pode jogar. Acho que o Dedić dá outra dimensão ao Mas entre Dedić e Banjaki, se são os dois bem, dá outra qual é dimensão. Que tu escolhes? Não sei, não há um, nem perdia tempo com isso, não há. Não, acho que a qualidade do jogador é já, para mim, suficiente, e por que não metê-lo aí? É um palco onde não é por ser o Real Madrid, porque eu acho que ele fisicamente ele é muito rápido, e é verdade, o Dedić é o Dedić. Mas, por exemplo, o gol do Real Madrid, um dos gols do Real Madrid, é responsabilidade do Dedić, porque distraiu-se, e o Mbappé falha porque tem poucas vezes azar. Mas não é uma questão, que o Real Madrid não pode jogar o Banjaki. Não digo que não pode. Se o Dedić estiver bem, não é um Estou a dizer, estando o leque de laterais todos disponíveis, claro, o melhor para aquele jogo é o Dedić. Mas o Banjaki tem conseguido corresponder em momentos de alguma adversidade e acho que tem condições até boas para evoluir cada vez mais e no limite ser a opção para o Real Madrid. Mas o ponto é, se o Benfica conseguir recuperar o Dedić a tempo, é melhor jogar o Dedić, na minha opinião. Pedro? Estaremos cá para ver o nível do jogo do Dedić nessa partida. Eu não acho que o Dedić seja melhor jogador do que o Banjaki. Portanto, eu não vou olhar para a idade dele porque o rendimento que eu vi dele e a questão física na velocidade, ele define melhor que o Dedić. Isso para mim é inegável. Tem menos experiência. É verdade, mas o Zidane também era um jogador muito experiente e deu uma cabeçada numa terraça. Em condições normais, o Banjaki ameaçaria o futuro de Bá no Benfica. Mas já agora isto é interessante, já que falamos de Banjaki. Nos vários dossiês que o Benfica tem de renovação com os jogadores que foram campeões do mundo de sub-17... Este é um problema, não é? Este é um problema. Este está a ser um problema. É que ele tem contrato até 27. Este e o José Neto tem contrato até 27, mas aí não poderia ter mais, porque os jogadores, quando são menores, não podem assinar contratos por mais de 3 anos. E tem uma cláusula na casa dos 30 milhões de euros. Aquilo que nós sabemos é que tanto o Banjaki como o José Neto, que são situações prioritárias para o Benfica resolver em matéria de renovação, não são neste momento situações muito fáceis. Com esta diferença, que Banjaki já vai no segundo jogo titular, de forma consecutiva, no Benfica, portanto também atinge aqui outra valorização. Tem, já agora, interessados noutros mercados e mercados que pagam melhor ao jogador, e o Benfica tem aqui uma situação muito frágil. Se quisermos recuar a outras gerações vencedoras, aí não pela seleção, mas pelo Benfica, os jogadores que ganham a Youth League, o Benfica na altura não conseguiu renovar com Diego Moreira, não conseguiu renovar com o Chernobyl, que até tinha saído das Juventus a custo zero e depois acabou por sair do Benfica também a custo zero. Aqui não se coloca para já a situação da saída a custo
0, mas se é uma renovação que demora mais tempo, de repente Banjaki entra no seu último ano de contrato com uma cláusula de 30 milhões de euros e aí já não tem muita força aos 30 milhões de euros. Um clube que estaria disponível para pagar 30, se calhar pode fazer negócio por metade. Portanto, são duas situações sensíveis a acompanhar para ver aquilo que o Benfica consegue fazer e vamos ver depois se é este lote, naturalmente, mais tarde, não se poderá juntar aqui Anísio Cabral, que é outro também que já começa a ter aqui alguma aposta na primeira equipa. Portanto, Banjaki seria, em condições normais, o jogador, se calhar, que abriria totalmente a porta de saída do clube para Bá, e é bom recordar que Bá renovou na época passada, pouco antes de se lesionar, mas é uma longa paragem, o Benfica não precisa, o Benfica nem precisa de nenhum clube ter 3 ou 4 laterais direitos. Não é? Agora, com esta fragilidade, sem a renovação, vamos ver como é que o Benfica consegue sair disto. Vês Marco Banjaki como o futuro titular daquele lugar? Sim, é o futuro. Eu não vejo... E um pouco presente também. Sim, presente e futuro. Quando nós olhamos para isto, para a questão dos contratos, 2027, obviamente que pode ser um problema, mas se a estrutura tiver uma aposta neste tipo de jogadores, não é um problema ele renovar pelo Benfica. A questão é perceber se quer ou não quer apostar. Porque o jogador que está no Benfica há alguns anos, estreou-se pelo Benfica, pela equipa principal, acaba de ser campeão do mundo, tem ano e meio de contrato, obviamente, o que é que ele quer? Ele quer é ser titular no Benfica e seguir a sua carreira no Benfica. Mas é um problema, só é um problema quando as estruturas... E quer que isso seja depois convertido na Pedro, proposta salarial. Mas é isso que eu digo. Mas isso não é um problema. Não, é um problema para o Benfica. É um problema para o Benfica. Se a estrutura apostar neste jogador, não é um problema, porque a questão financeira nunca é um problema para os grandes clubes em Portugal. Então, nunca é um problema para os grandes não clubes em é, Portugal? não é Os problema. grandes outros É sítios uma opção. não pagam mais? Não pagam mais, mas se lhe des a escolher, ele vai querer ficar no Benfica, ele vai querer renovar pelo Benfica. Neste Luís. momento, Marco, eu estou-te a dizer aquilo que sei. Dando Mas a escolher e estando longe, estando isto longe de uma resolução, o jogador tem em cima da mesa situações financeiras que são mais apelativas do que aquelas que o Benfica está a levar. Se a distância é tão grande ao ponto do Benfica não chegar ou não, é outra história. Isso é a opção do Benfica. Se para os grandes nunca é problema, mas, para os grandes é problema, os grandes estão inseridos no mercado, para renovar não tem que fazer contas à vida. Tem que fazer contas, mas quais contas é que fazem? Fazem contas boas? Comparativamente. Não, mas eu vou-te dizer, quais são as contas. Deixa-me dizer, a questão do Rafa é um bom ou um mau exemplo? Exemplos maus. Exemplos bons. Não renova. Grimaldo é um bom exemplo ou um mau exemplo? Estamos a falar do Benfica. Os grandes têm a opção de escolha. E tem capacidade Tem muita financeira. opção de escolha. E tem capacidade financeira. Se compararmos o Benfica Mas sabes, vou-te dizer como é que nasce o Um de cada vez. Um de cada vez. Diego Moreira, na altura, saiu para o Chelsea. Não jogou lá, é verdade, mas saiu para lá. Isso foi negociado. O salário de lá. Quando aparece um clube desta realidade, dizer que os grandes têm sempre condições de chegar lá. Não tem. Não tem. Se chegar alguém não querem pagar. ter 5 milhões limpos em cima da mesa, os grandes não podem chegar lá. Podem, então não podem. Quanto é que o Benfica pagou para este ano? Estamos no Benfica para este ano. Quanto é que pagou? Estou de acordo que muitas vezes os grandes não querem apostar. Não querem apostar mais de em jogadores que já estão no quadro. Então, e estamos a falar de valores, vamos imaginar 5 milhões limpos por temporada. A quem? O que é que podem os grandes fazer isso? Mas nós estamos a falar para este ano. Não, Estamos a falar de um jogador jovem que está aqui, tem uma proposta do outro lado, 5 milhões limpos por temporada. Mas não existe essa diferença, O que é que os grandes Luís? podem fazer? Não existe essa diferença. Não Bem, existe essa diferença. Se calhar existe. Mas sabes porquê é que eles não conseguem renovar? Temos que avançar. Porque quando é para renovar, É que isto não é assim tão quando simples. é para renovar com os jogadores da formação, Às vezes não renova porque não consegue. quando é para renovar com os jogadores da Não formação, pagam. as propostas é que as propostas não são as mesmas quando é para ir buscar. São 20%. Quando é para ir buscar o Ivanovic, Há um quando é ponto para aí ir que é comprar- verdade. Há um ponto não aí é que é verdade. quando é para ir contratar o Dedic, não é. Isso é a opção da Portanto, é estrutura. natural que o jogador diga assim: eu tenho um nível semelhante ao Dedic, eu quero ganhar o que ganha o Dedic. Não podemos. Não podem. Mas se lhe pagar o que pagam ao Dedic, Ele fica. ele fica. Pode não ficar. É isso, claro. Bem, Quando depois os grandes se vamos ver. Mas não, deparam porque não com vão uma propor. escolha, Pode não quando os ficar, grandes pode haver valores maiores. Não vão Mas propor nesse aspecto esse é dinheiro. verdade. Mas nesse aspecto é Tem que ser verdade. agora. Por Os norma grandes não se deparam propõem. com uma Por norma escolha, não propõem isso aos preferem jogadores. sempre o jogador É verdade. estrangeiro. Preferem Por sempre o norma, os jogador jogadores de formação até fazem algo errado, que é pôr tudo pelo mesmo nível. Por exemplo, a renovação de João Neves tinha de acontecer ao mesmo ritmo que acontecia a renovação de outros jogadores que foram chamados de principal. Isso não faz sentido. Até para quem não Isso não sabe. faz Até para quem sentido. não percebe Não, é o que acontece.
É o que E vimos acontece. alguns Bem, candidatos a dizerem isso. Não. Isto foi o que aconteceu no Benfica. Vamos nivelar os Isto salários. não é prometer ou deixar de prometer, ou perceber ou deixar de perceber. Foi o que aconteceu. É só estudar os números e ver. quando jogam na equipa principal, isso não- estudar não os é números uma e ver. questão. Isso de facto aconteceu. Agora, se aparece aqui um valor que é um valor acima de 10 ditos, disto ou daquilo, vocês dizem, os grandes podem sempre. Não podem. Às vezes não podem. Se aparecer um valor de 4 ou 5 milhões de Mas não para um é- jogador mas não deste, é na altura, é não pode. agora. Às vezes não podem, mas muitas vezes também não Não querem. querem. Não querem. Aqui- É uma há- opção, é há assumir uma que não dupla- querem. Porque depois têm Oh, receio. Francisco, é um bocado Os jovens indiferente se tu jogadores não estão podes preocupados. falar-se de querer. Se não podes, o que é que interessa o que é que tu queres? vezes Então, mas tu não podes querem. pagar 2,2 milhões ao Luís, Rafa e não eu podes sim, pagar 1 sim, milhão. Já podes voar, mas gostava. Já Tá bem, aconteceu então, muitas vais vezes. ficar em Já terra, aconteceu não é? muitas vezes. Isso é uma semântica que não... Mas deixa-me só dizer isto. Já aconteceu muitas Não é vezes. semântica, é uma escolha. Já aconteceu muitas vezes os clubes grandes preferirem contratar um jogador por 25 ou 30 milhões do que apostar num jogador da formação, Aconteceu investindo mais e nesse vai jogador. continuar a Pronto. acontecer. Mas isto é uma escolha. Agora, Isto é uma escolha ou não? A parte do salário, de aparecerem 4 ou 5 milhões limpos para um jogador, não é uma escolha. Tu não podes Também acompanhar acho que há isso. um limite, mas é possível que aconteça as Então, duas mas coisas ao espera mesmo lá. tempo. ou não? Vamos imaginar que agora, Estamos aqui- vamos imaginar estamos que aqui com um agora, binómio em que vamos só é imaginar que possível uma coisa agora ou outra. o Banjaki para ficar no Benfica tinha que passar a ser o jogador mais bem pago do Benfica. Não, mas nós Muito estamos- acima. estamos a falar Vamos em imaginar o extremos, cenário. estamos a falar em Vamos imaginar o extremos. cenário. Isso não existe, Luís, isso Não não existe, existe. Não É existe. claro que existe. Não existe. É o Marco, não existe que tu queres que não Queres tornar exista, o argumento tu podes absurdo. criar na Queres tua tornar o realidade. argumento absurdo. Não, É não estou a verdade. tornar o argumento absurdo. Não existe. Há jogadores que têm propostas salariais de 4 e 5 milhões de euros quando ainda são jovens e que isso não pode ser pago pelos clubes. Não é um argumento Eu só absurdo. estou a dizer que é possível que factual. aconteça as duas coisas. É factual. Muito bem, vamos Agora, o que é que avançar tu vais essas fazer duas como dirigente? 4 ou 5 milhões de euros, assim, muito bem, eu vou dar. Para não perder um jogador da formação e um jogador de sub-17. Dás 2,5. Tá, só ele dizer não uma fica coisa. porque tem mais 2,5 do outro Fica, lado. tem mais Deixa-me um só ano e meio de terminar. contrato. Meus senhores, temos mesmo que avançar. Vai-se embora por 200. Eu só estou a dizer que é possível não que joga. aconteça. Quem Luís, disseste deixa-me não só joga. dizer Um ano e meio sem jogar. Foi quando tu Uma disseste não proposta de joga. 2 milhões Isto é e o quê? meio. Não é o quê? É uma É o que não negociação. renova, não Mas joga. temos Dizer que que é encerrar, possível as duas Francisco. coisas. É possível muitas vezes Às os vezes clubes não é. não poderem, mas também acontece muitas vezes os clubes não Todos os quererem. cenários são Não possíveis. querem. Mas esta história dos Achas clubes que se grandes pagassem- poderem chegar lá sempre, não pode estar. achas que Se era tivessem sempre, pago claro que 3 isso. milhões como mas pagavam é ao que João Mário não Limpos podes por falar ano, sempre nada. o João Neves não eu tinha Podem chegar, continuado. podem chegar sempre. Muito bem, O João Neves vamos tivesse uma avançar. proposta, Falamos ganhava os agora 2,5. de 3 Cristiano milhões era Ronaldo. apanhar Cristiano Ronaldo. Ronaldo Teria que continuado. falhou o jogo do Al Nassr em protesto, uma atitude que está a abalar a Arábia Saudita. Jorge Jesus e João Félix podem juntar-se ao boicote. Os portugueses estão em protesto contra o fundo saudita por falta de investimento. Ronaldo pode estar de saída no verão. Ainda sobre Ronaldo, dizer que foi feita uma parceria entre Ronaldo e a Federação Portuguesa de Futebol, com a empresa APA CR7 a fornecer material para recuperação muscular. A Federação garante ao Jornal Público que não há dinheiro envolvido e que a contrapartida é apenas publicitária. Quem é que quer começar? Pedro. Olha, eu posso começar, porque isto para mim parece às vezes as crianças, quando nos presentes de Natal, eu quero uma prenda igual ao do Mano. Não faz nenhum sentido. Se isto é verdade, se é uma posição de força em resposta ao não investimento ou a uma escolha de diferente investimento, eu diria que discordo. Porque para mim há coisas muito mais importantes para tomar este tipo de posições. Por exemplo, o facto da Arábia Saudita ter batido o recorde de execuções de pena de morte este ano, 2025, isto para mim é que é um fator de chegar aqui e dizer eu não concordo com isto. O facto dos Estados Unidos e as autoridades andarem a matar pessoas, em vez de ir a jantares e visitas, tomar uma posição, o mesmo que aconteceu no massacre, no extermínio em Gaza, eu acho que esses três, ou a guerra assassina ou criminosa, o que se queira dizer que a Rússia está a fazer na Ucrânia, isso são assuntos de especial importância que vale a pena dar um passo à frente e dizer eu não concordo com isto. Sobre esta questão de fazer ou de ordenados em atraso nos jogadores em Portugal e ele sendo o capitão da Seleção Nacional tomar uma posição e dizer eu sou o capitão da Seleção Nacional, isto está a acontecer no meu país e eu e a equipa não concordamos com isso. Isso são motivos, do meu ponto de vista, para ter posições de força. Estas questões, para mim, não são, mas cada um rege-se por aquilo que lhe interessa. Francisco. Eu sublinho quase tudo o que disse o Pedro Henriques relativamente à posição de Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Mas alguém consegue levar a sério? Quando me dizem que a Arábia Saudita é um campeonato cada vez mais competitivo e que é um campeonato que se pode começar a equiparar a algumas competições europeias, etc. Eu rio-me e pergunto, alguém consegue levar a sério uma competição
em que 4 das principais equipas são detidas pelo mesmo fundo de investimento em 75%. É impossível levar a sério uma competição assim. E Ronaldo, ao fazer essa escolha, Abraçou essa realidade. abraçou essa realidade com total liberdade, porque poderiam ter feito essa escolha. Sobre esta sua tomada de posição de força, enfim, tendo em conta os recursos que ele utiliza do clube onde está inserido, eu acho que, sinceramente, Ronaldo não tem grandes razões de queixa. Mas, para mim, o ponto principal é este. É impossível levar a sério esta competição. É mesmo completamente impossível. Marco. Olha, a verdade é que não tenho assim tanta informação, é aquilo que nós sabemos, estas informações, até a questão de Jorge Jesus e de João Félix. Não sei se isso é verdade ou não. Agora, parece aqueles jogadores que fazem birra pela questão da renovação, aquilo que falávamos há pouco. Eu quero X e não me pagam e eu não vou ao jogo ou não vou treinar, não sei. Eu acho que teríamos que ter aqui muito mais informação do que julgar isto, que são questões muito naturais. Não sabemos qual é o protesto, porque é que é o protesto, se tem a ver com... Alegadamente por falta de investimento. Pode ser prémios de jogo, pode ser, não sei, nós não sabemos. Pode ser deslocações, pode ser centro de treinos não, porque o Al Nassr acaba de fazer um grande centro. Foi o Al Nassr em Cristiano Ronaldo. O investimento está feito agora. Eu acho que tem que haver algo mais por detrás desta comunicação e acho que é importante termos aqui muito mais informação para podermos ir ao fundo da questão. Que alguma que ainda não é pública, diz. Bom, a informação existe muita e, obviamente, está disponível para quem quiser analisá-la, para quem quiser vê-la. Desde 2023 para cá, em transferências, é verdade que o Al Nassr não foi o clube que teve mais jogadores. Mas quando se fala do investimento do PIF, do tal fundo, eles contemplam como investimento não é só as transferências dos jogadores, aquilo que pagam pelos jogadores, é depois também os contratos que estes jogadores têm. Ora, um entrave a que haja mais gente a entrar no Al Nassr, e sobretudo isto tem a ver com o mercado de inverno, é precisamente Cristiano Ronaldo, que é largamente o jogador mais bem pago do país. E isto tudo entra no orçamento. Cristiano Ronaldo fez uma renovação por mais 2 anos, que lhe dá mais de 200 milhões limpos por ano. Estamos a falar de 500 milhões. Foi o que custou esta renovação. Em 2 anos. Só isto, exatamente. 500 milhões em 2 anos. Depois, naturalmente, que quem investe e que tem um jogador que está nesta diferença salarial tem que tentar ali equilibrar um pouco as coisas e dar mais jogadores a outros, porque o que ganha Cristiano Ronaldo é muito, muito acima do que ganha Karim Benzema ou do que ganhava Neymar, falando aqui dos perfis mais mediáticos que foram para a Arábia Saudita. É muito acima, em alguns casos é o dobro de alguns destes jogadores. O que é que acontece? Cristiano Ronaldo, desde que está no Al Nassr, nunca ganha um campeonato. Neste momento está a 1 ponto, a luta está aberta e depois vem utilizar aqui este argumento como há maior investimento nos outros e por isso é que nós não temos esse investimento e depois nós olhamos para a equipa do Al Nassr, olhamos para a equipa dos outros e vemos quantos jogadores é que lá estão, muitos deles, aliás, escolhidos pelo próprio Cristiano Ronaldo, assim como o treinador. Depois acontece aqui outro ponto, e aqui sim já entramos na parte política. Há uma abertura, ou uma reabertura, se quisermos, de Ronaldo aos Estados Unidos. Para isso muito contribuiu a visita que fez enquanto representante do governo saudita à Casa Branca. Falta apenas 1 ano de contrato. Falta-lhe, se calhar, a ele também mais 1 ano, no máximo 2, para terminar a carreira. E quer ir para a MLS, porque hoje também é um terreno para o qual pode ir. Antigamente, há uns anos esta parte, sabíamos que isso não era assim tão fácil por causa de um processo que Cristiano Ronaldo tinha e depois que acabou por ser resolvido. Agora, de repente vermos esta posição, Ronaldo ontem não quis ir a jogo e não foi a jogo, estávamos aqui a ter programa durante o jogo do Al Nassr e, ao que parece, aquilo que Rafa fez no Besiktas, mas aqui a uma escala maior, quer agora Rafa fazer no Al Nassr. Teres uma posição destas, quando tu és o funcionário mais bem pago do futebol, não é o futebolista, é o funcionário mais bem pago do futebol por causa dos outros tipos de trabalhos que lhe pedem e os quais ele aceita. Parece-me que é de alguém que está num planeta completamente distante e completamente à parte e já agora as contas que tem que fazer e as contas que são públicas devem começar por ele.
ele é um entrave a que possa haver mais um jogador de 30, ou de 40, ou de 50 milhões a entrar no Al Nassr, porque o PIF, quando calcula os investimentos que faz, não os calcula apenas por transferências. Calcula, vamos pagar tanto por este jogador, 20 milhões. Quanto é que ele vai ganhar aqui? 25, 50, em 2 anos, 3 anos, por aí fora. Chegas de repente ao Al Nassr, folha salarial, pum. O que é que nós fazemos? Depois há aqui uma diferença também. O Ronaldo queixa-se que há um maior investimento no Al Hilal. Além do investimento feito pelo PIF, o dono do clube pode investir o que quiser. E os donos do Al Hilal têm mais dinheiro, isto é um bocado ridículo estar a dizer isto quando falo estas fortunas, mas têm mais dinheiro do que os donos do Al Nassr. E têm mais disponibilidade para investir na equipa. Portanto, isto aqui já não entra ao PIF, nem a distribuição que o PIF faz. Entra a vontade de cada um deles. E essas são as regras do jogo desde o início, que são conhecidas. Que há uma que não é primazia real. dada ao Que não é Al-Hilal real. do PIF. Que não é real, atenção, que não é real porque os números vão mostrar isso. É verdade que a nível de transferências teve mais de 2023 até aqui, isso é verdade, esses números são públicos, mas depois, a nível do orçamento geral, já não é verdade porque o Ronaldo é um dos mais bem pagos. E se quisermos olhar para aquilo que são as conquistas do Al Nassr com o Cristiano Ronaldo, jogador, e as de outros clubes, aí é que reside o problema. Desportivamente não têm sido capazes, não tendo argumentos inferiores. Portanto, tudo isto acaba por ser ridículo quando nós falamos aqui de um funcionário que ganha, volto a dizer, 500 milhões por cada 2 anos e que está a morder a mão dos seus patrões e de quem lhe deu esse estatuto. E vamos fazer um intervalo neste jogo aberto. A seguir ainda fazemos rapidamente um balanço deste mercado de transferências. Até já. Seja de novo bem-vindo. Fechou o mercado de inverno e os 3 grandes seguraram os seus principais ativos. O Porto reforçou-se com 4 jogadores, o Sporting foi buscar 2 extremos, o Benfica viu entrar 2 reforços. No Porto entraram Mofi, empréstimo com a opção de compra de 8 milhões de euros, Tiago Silva ao custo 0, Seko Fofana, empréstimo sem opção e Piatuszewski, que custou 10 milhões de euros. O Sporting viu chegar 2 extremos, Faye, custou 6,5 e Luís Guilherme, 14 milhões de euros. Ao Benfica chegou Sidney Lopes Cabral por 6 milhões de euros e Rafa Silva, em que não existiram propriamente valores oficiais divulgados. Rapidamente, Luís, foi o Benfica aquele que, eventualmente, José Mourinho, o que ficou aparentemente mais desagradado com o mercado? Ficou aquém do que fez noutros mercados em quantidade de jogadores. Já não vou falar aqui da parte da qualidade. O Benfica, no mercado do inverno do ano passado, contratou Manu, Bruma, Belotti e Dal. Foi, sabe, os mercados de inverno mais conseguidos, até porque depois todos estes jogadores acabaram por entrar na equipa principal. Manu era titular quando se lesionou, Bruma foi titular, Dal jogou muitas vezes, não na posição de lateral esquerdo, e Belotti entrou mais vezes do que entrou hoje Ivanovic, por exemplo. Portanto, já no mercado anterior, o Benfica tinha feito também investimento à volta de 4 jogadores, sendo que alguns já não estão cá, como é o caso de Rolaiser. Desta vez, e eu achei piada, achei sempre interessante, antes de falar do mercado de inverno, o Benfica ia contratar 20 jogadores. O Benfica tinha que contratar tudo, tinha que contratar médios, tinha que contratar pontas de lança, tinha que contratar laterais, tinha que contratar extremos, acaba por contratar menos do que o Porto, por exemplo, e tantos como o Sporting. Creio que a parte descontente de José Mourinho, nós ontem já tocámos nela aqui de alguma forma, tem a ver com a tal parte do ponta de lança, uma vez que Ivanovic não conta e agora começa a aparecer Anísio, mas são perfis diferentes daquele que José Mourinho queria, o tal jogador mais fixo, mais de área. Um minuto para cada um, balanço. Bem, o Porto foi talvez a equipa que mais contratou para a sua ideia de jogo e para que não haja uma quebra de rendimento na equipa e por isso contratou jogadores que podem ser semelhantes aos titulares caso os titulares saiam e caso precisam de ser substituídos ou caso aconteça alguma coisa. O Sporting contratou, penso eu, pensar no futuro, se bem que já está a utilizar no presente jogadores que para já ainda não comprovaram o seu investimento, na minha opinião, o Luís Guilherme e o Faye, e deixou sair desportivamente um jogador que estava a ser bastante útil nestes últimos momentos, que é o Alisson. O Benfica não contrata nenhum, a meu ver, titular indiscutível para já, contrata 2 jogadores que podem vir a ser úteis nesta temporada, se bem que a opção do Rafa, já aqui foi discutida, para mim não é propriamente um grande negócio. Pedro, quem é que está mais bem apetrechado? Aparentemente seria o Porto, até porque teve 2 lesões graves, uma no central e outra num ponta de lança, e portanto um ponta de lança e um central, depois adicionou a questão do extremo e o médio-centro, que acho que no médio, o Fofana, acho que o Porto precisava de facto de um jogador ali, que o Eustáquio eventualmente já não seria a solução quando era chamado a jogar. No Sporting concordo também que o Guilherme e o Faye
Não mostraram nada ainda é pouco tempo, mas não mostraram, por exemplo, o Guilherme não mostrou noutros lados também, não é só agora. Portanto, é trocar o incerto por aquilo que era certo, que era o Alisson, mas é a opção desportiva do Sporting. Quanto ao Benfica, o Benfica tem 3 pontas de lança, foi buscar o Ivanovic. Eu não acho que o Ivanovic seja assim tão mau que não conte, mas é uma decisão do treinador, que neste momento está a apostar mais no Anísio do que do Ivanovic. Portanto, o Benfica tem essa possibilidade, tem essas opções. Não acho que precisasse de contratar mais ninguém, porque contratou à partida 2 extremos, que era aquilo que precisava. Tem o regresso do Bruma e, em caso de necessidade, tem sempre o bombeiro Auschwitz, que pode jogar no Tem o Luca Bacchio também. sim, quase pronto. Marco. Olha, eu acho que o Sporting acaba por contratar 2 extremos a pensar no futuro, naquilo que poderá ser o mercado de verão, com uma possível saída, obviamente, de Kenda já confirmada, de Katama, a questão do Trincão. São jogadores jovens, são jogadores que vão ter que se adaptar, obviamente são perfis diferentes. O Futebol Porto acaba por contratar, em minha opinião, 4 jogadores que podem ser titulares, obviamente não são opções, mas têm todo o perfil para serem titulares na equipa de Farioli. E o Benfica acaba por contratar 2 extremos. Sidney é muito mais um extremo que lateral, e claramente que Rafa, ao contrário do que diz o Francisco, o Rafa é um titular. O Rafa foi contratado à partida para ser titular. Ganhar o que ganha. É mais lateral do que extremo. Eu jogava mais vezes lateral no Estrela do que jogava extremo. Mas é um perfil No mais, Benfica é que tem mais jogado a extremo. extremo. Perfil mais extremo. E jogou agora lateral. E o Benfica entrou. necessitava disso, de um jogador como Rafa. Acho Ou seja, que ele é Rafa lateral, não é extremo. pode ser aqui um perfil indicado para a equipa de José Mourinho. E é assim que terminamos este jogo aberto, que está de regresso amanhã. Boa tarde.